Oi, eu sou a Renata e a gente tá aqui pra falar sobre clichês. O clichê de hoje é aquele que é um dos mais irreais da vida, o triângulo amoroso. Quem na vida sofre com triângulo amoroso? Eu acho que 1% da população é capaz de amar duas pessoas ao mesmo tempo e não poder se decidir entre elas, porque eu não vejo as pessoas sofrendo desse mal tanto quanto eu vejo na cultura pop. Por favor, escritores, roteiristas, só coloquem um triângulo amoroso se ele tiver razão de ser. Não coloque ele simplesmente pra trazer público ou nada, porque é muito insuportável. Eu não sei, parece que a fórmula do sucesso de qualquer produção, principalmente assim do gênero adolescente, new adult, essa coisa assim, é o triângulo amoroso. Eu não sei se ganha a galera na parte do ciúme, que a galera acha super legal uma pessoa ter ciúme da outra, ou se é a coisa de ter duas pessoas disputando alguém, que faz assim, trazer alguma fantasia, né, da cabeça da pessoa. Não sei o que faz com que seja tão bacana, que tanta produção trabalha em cima, mas assim, quando não tem razão pra ser, ele é simplesmente chato. Quando ele tem razão, quando existe algo que paute ele, aí beleza, né? Porque aí a gente tá ali pra ver isso mesmo, pra ver o desenvolvimento daquilo, porque é uma coisa que trouxe a curiosidade, que nos atiçou a saber mais sobre aquilo. Então, assim, colocar um triângulo amoroso só por colocar, vamos parar com isso? Vamos combinar? E se eu for citar casais, assim, aleatoriamente, eu posso ficar aqui até amanhã citando casos de triângulos amorosos que acontecem em livros, filmes, séries, peças e todas as outras coisas, que a gente não vai chegar ao fim porque são muitos. Mas então eu vou falando sobre triângulos amorosos, coisas assim, e aí eu vou lembrando de situações e eu vou trazendo elas pra cá. Tem aquele triângulo amoroso de série teen, que normalmente é um alguém que a pessoa já gosta e depois chega um outro alguém na cidade e que chama a atenção e aquela coisa, e aí fica aquela dúvida, com quem será que eu fico? Eu fico com um forasteiro novo que chegou, eu fico com aquela pessoa que eu já amava, que eu já gostava. Gilmore Girls é um exemplo disso, né? Quando a Rory está bem com o Dean, ela tá num namoro estável, ela e o Dean já passaram por alguns problemas na primeira temporada. Aí na segunda temporada chega o Jazz, e daí o Jazz é aquele cara diferentão, é o bad boy, que é outro clichê, mas isso é assunto pra outro dia. Aí o Jazz chega, misterioso, diferente e tal, e fica aquela dúvida, e a Rory se sente encantada pelo Jazz, por mais que ela tenha aquele namorado que naquela hora pra ela parece ser perfeito e maravilhoso, e aí ela fica naquela dúvida, e aí os fãs começam a se dividir. Meu Deus, tem que ficar com o Jazz, tem que ficar com o Dean. Isso também, tipo, os fãs, eles ajudam a criar essa coisa de que o clichê, o triângulo amoroso ele é necessário. Isso é muito chato, porque às vezes não existe nem triângulo amoroso, são os fãs que forçam um triângulo amoroso. Às vezes os fãs gostam de dois atores e daí querem que os atores fiquem juntos e ficam forçando na cabeça pra rolar aquilo. Um triângulo amoroso que depois até deixou de ser triângulo amoroso, que aconteceu só por causa da forçação de barra dos fãs, basicamente. Oliver e Felicity em Arrow, eu gosto deles como casal, eu gosto de Felicity, eu sei que tem muita gente que quer que os dois morram, ou só a Felicity mesmo morra. Eu acho ela uma boa personagem, eu acho a construção dela muito boa, e não é por isso que eu tô falando isso, mas assim, realmente foi um casal assim meio criado pelos fãs, porque se fosse seguir a história real, eu já disse aqui no vídeo de Orgulho e Paixão que eu não sou purista, mas se fosse seguir a história real, era pro Oliver ficar com a Laurel e não com a Felicity, mas a Emily e o Stephen tiveram muita química, os personagens também, rolou de uma maneira fluida e tal, então aconteceu, mas que os fãs ficaram lá, ó, juntos os dois, ficaram. Então rolou durante um tempo meio uma questão, assim, mas, né, nunca foi assim muito do triângulo amoroso, assim, mas os fãs ficam forçando esse triângulo. Quem é melhor pra Oliver? Laurel ou
Felicity. E cara, não tem nem... Na série não existe essa dúvida, não existe um triângulo amoroso. E os fãs ficam forçando aquilo, entende? Então, não precisa disso. Tem também quando um fato que é quando a história não é sobre um triângulo amoroso. Triângulo amoroso nem existe, mas tipo, a parte romântica da história é um detalhe entre tantas outras coisas que fazem aquela história, mas que as pessoas resumem ela a um triângulo amoroso. É o caso de Jogos Vorazes. Resumir uma obra como Jogos Vorazes em um simples triângulo amoroso entre Team Peeta, Team Gale, com quem Katniss vai ficar, é de uma infelicidade tão grande que eu não tenho nem palavras para descrever. Jogos Vorazes é uma crítica à sociedade. Jogos Vorazes é uma obra tão forte, tão necessária, principalmente porque ela mostra certos aspectos, certas coisas, ela abre a cabeça para certos jogos para adolescentes, entendeu? A gente não tem muita obra crítica que traga assim uma noção diferente escrita na voz do adolescente, assim, no jeito que o adolescente vai ler, vai saber, vai entender, sabe? E Jogos Vorazes é essa história, mas infelizmente, e principalmente por causa dos filmes também, porque o filme deu uma forçadinha de barra, a história acaba sendo resumida a o interesse romântico da Katniss, que é a protagonista. E isso realmente é algo assim que não dá pra explicar, sabe? Tipo, vamos parar com isso, gente, por favor, porque é ridículo. E também, por exemplo, obra adolescente sempre tem, né? E às vezes eu fico feliz quando eu tô começando a assistir alguma coisa e daí eu detecto assim, putz, vai ter um triângulo ali, cara. E eu fico tão feliz quando não tem um triângulo ali, sabe? O One Tree Hill foi um caso, quando eu comecei a assistir e eu vi ali o Nathan meio que querendo sacanear a Hailey ali logo no começo pra atingir o Lucas, eu fiquei assim, putz, o Lucas vai se descobrir apaixonado pela Hailey, aí vai ter um triângulo amoroso entre o melhor amigo, ela e o irmão do melhor amigo, que os dois se odeiam, cara, que bosta! E não foi assim, eu fiquei super feliz quando eu vi que o desenvolvimento não foi esse. Apesar de ter um triângulo amoroso enorme, né, em One Tree Hill, que é Lucas, Peyton e Brooke. Que é um triângulo amoroso que até depois, quando não tinha mais nada a ver esse triângulo amoroso, porque tipo, já tinha passado, já tinha ido, já tinha acontecido, não tinha mais os feelings, as pessoas ainda ficavam, meu Deus, ele precisa ficar com fulana de tal. Mano, vamos parar de tentar tipo, sei lá, ser o casamenteiro das obras, sabe? Tipo, parem, só parem. Nossa, eu lembro que na época as pessoas ficavam loucas na problematização ali daquela relação. E cara, já passou, já foi, eles nem pensam mais nesse tipo de coisa e vocês ainda estão aí forçando isso, meu filho. Para com isso, por favor. Uma obra clássica, adolescente, que tem um triângulo amoroso que é muito bem desenvolvido, até por sinal, que é Dawson's Creek, que é, né, o Dawson, Joey ou Pacey, que é, tipo, a grande questão da série. E aí eu acho que, tipo, ali o triângulo amoroso, ele se... Não é a minha dica de série, mas se você nunca assistiu Dawson's Creek e você gosta desse tipo de produção, pare tudo que você tá fazendo, vai assistir. A Amazon Prime tem todas as temporadas disponíveis, então aproveita, vai lá e assiste. Ali é uma questão muito curiosa, porque é um triângulo muito bem construído e que a gente se envolve e a gente fica naquela, né, tipo, ai, Dawson, Pacey, Joey, o que você vai fazer, amiga? Porque são realmente personagens muito distintos e é uma situação muito difícil, porque ali todos eles eram amigos e, tipo, o Dawson e o Pacey eram melhores amigos e a Joey e o Dawson também eram melhores amigos. O mais interessante da história é que esse triângulo amoroso, na verdade, ele serve de ponto de partida pra gente conhecer muito bem a personalidade de cada um dos personagens. Porque a gente fica conhecendo muito bem o Pacey. Quem é o Pacey? Quando ele tá naquela pressão
do triângulo amoroso, ele e o Dawson, eles se mostram de verdade. E aí a gente consegue saber, sabe? E a gente consegue saber, assim, ter a sã consciência de saber pra quem torcer, porque, né, por favor, vou torcer pra pessoa certa. Tim Pacey. A gente consegue ver a personalidade de cada um dos dois e o que aquele amor traz pra cada um dos dois, o quanto de bem, o quanto de mal aquele amor faz pra cada um dos dois. E eles vão se mostrando mesmo as suas verdadeiras versões, né? Na medida da pressão desse relacionamento. Então isso é muito legal de ver. É um triângulo amoroso muito bem construído durante as 6 temporadas, né? Não direito 6, mas ele durante umas 5, 4 temporadas. É um triângulo amoroso muito bem construído, dá gosto de ver. E o Kevin Williamson tentou repetir essa fórmula de sucesso na outra série dele, que é derivada de um livro. Então ali no livro já tinha meio que essa coisa do triângulo amoroso, e ele trouxe meio que essa experiência dele com Dawson's Creek pra The Vampire Diaries, que temos o triângulo principal entre os irmãos Salvatore, a Stefan e Damon e Helena, né, os 2 vampiros com a humana. Mas ali, nos livros não funciona muito bem. Nos livros eu torcia muito pro Stefan, porque não dá muito pra torcer pelo Damon nos livros. Vá lá que eu só li até o 4, mas até onde eu li eu não via motivo pra torcer pelo Damon. Ele era mais divertido, ele era mais legal, aquela coisa toda do bad boy. Mas se você fosse parar pra pensar mesmo como ela, se colocar no lugar dela, não dá pra torcer por ele. E aí, na série é diferente. A série tem muita relação com Dawson's Creek, na realidade. Eu até uma vez fiz um texto sobre TV, infelizmente ele não tá mais no ar, mas eu traçava paralelos entre Dawson's Creek e The Vampire Diaries, principalmente entre esses protagonistas. E, cara, você pode traçar muitos paralelos. É como se fosse, tipo, a história de Joey, Dawson e Pacey, com coisas sobrenaturais acontecendo e, sei lá, vampiros, lobisomens, bruxas, monstros, fantasmas e... enfim. E sempre tem aquele caso do triângulo amoroso frustrado, né? Porque você torce pro lado errado do triângulo, o lado que não fica junto no final, e isso é muito triste. Pra mim, Sex and the City é esse exemplo. Que pra mim, a Carrie não tinha que ficar com o Big. O Big é um bosta, é um cara de bosta, é um otário. Ele não merecia a Carrie de jeito maneira. Nem na primeira temporada, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na sexta, nem nos filmes. Ele nunca mereceu a Carrie. A Carrie, apesar de chata e insuportável, a Carrie sempre foi boa demais pro Big. Mas enfim, ela não conseguiu ver a grandiosidade do Aidan, que estava na frente dela, se ajoelhando a ela, dando um anel pra ela, querendo casar com ela, querendo formar uma família com ela, querendo ser dela para todo sempre. Ela não conseguiu ver a intensidade deste homem, ela deixou ele passar pra ficar com o bosta do Big. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Não sou eu que vou viver com aquele bosta de homem para o resto da minha vida. Aí a gente tem também uma outra coisa do triângulo, que é aquele triângulo que é forçado pelo autor, mas que na real ninguém compra ele, porque tipo, não tem como. Que, por exemplo, voltando pra Gilmore Girls, é Christopher, Lorelai, Luke. Cara, ninguém em sã consciência vai torcer pro Christopher. O Christopher é um mala, o Christopher é idiota, o Christopher é babaca, o Christopher não ama a Lorelai, o Christopher ama a ideia de formar a família dele com a Lorelai. E, então, tipo, meu, não dá, sabe? Não dá pra comprar esse casal, então não dá nem pra ficar em dúvida, sabe? Tem a parte que o fã força um triângulo amoroso e tem a parte que o triângulo amoroso é forçado pra gente pelos escritores, então, horrível. Também é aquele triângulo amoroso que não tem razão de existir, que não tem razão de ser. Por exemplo, Crepúsculo. E aí eu vou botar o avisinho de spoiler aqui, mas eu acredito que não seja mais spoiler. Mas assim, ó, não existe razão de ser, porque a gente sabe que a Bella nunca vai deixar o Edward pra ficar com o Jacob. A gente sabe, isso é dado desde lá de começo, tipo, não tem como. Sabe, até aquelas cenas que ela meio que se entrega pra ele, lá no segundo livro, quando ela tá começando a se entregar pra ele, que aí ela descobre que ele vai tentar se matar e tal, não sei o que. Ali não dá pra comprar. No terceiro livro, quando ela tá meio envolvida por ele, e daí, tipo, que eles passam a noite na barraca, ele aquece ela. Meu, é muito mais uma coisa do amor do Jacob por ela do que
de qualquer coisa que ela sinta pelo Jacob, dá pra ver ali que é só uma amizade, sabe? Então não adianta forçar, aquilo é só pra fazer menininha ficar se degladiando no Tumblr, dizendo sou Team Edward, sou Team Jacob, sabe? Tipo, ai, preguiça. E aí a gente tem, assim, esses exemplos, assim, de triângulos amorosos e de resoluções de triângulos amorosos, e são muitos tipos, então eu queria que você comentasse aqui qual é o seu favorito, se você tem um favorito, se você lembra de mais, assim, algum tipo que eu não botei aqui, que seja, tipo, porque eu já botei aqui o que é forçado pela gente, o que a gente força, o que tem razão de ser, o que é bem escrito, o que não é bem escrito. Tem aqui vários tipos, né? Você lembra de mais algum outro tipo? Pode comentar aqui, vai ser um prazer compartilhar com você. E já aproveitando que eu tô aqui nesse ritmo, vamos já se inscrever no canal, assinar o sininho da notificação, dar aquele joinha nesse vídeo que você ajuda muito aqui a mais gente conhecer o meu canal. Compartilha também com aquele seu amigo, aquela sua amiga que adora uma história de triângulo amoroso, que não pode ver um triângulo amoroso, que já se joga na frente pra torcer por alguém. E a dica número 1 de hoje é Younger, uma série onde uma mulher de 40 e poucos anos, recém-divorciada, precisa encontrar um trabalho e devido à sua idade, a nossa sociedade machista, ela não consegue encontrar um emprego porque ela está muito velha para isso. Então, ela resolve se disfarçar como uma menina de 26 anos que está procurando lá o seu primeiro, segundo emprego no mercado editorial. E aí, então, essa personagem, a Liza, vai ter duas vidas, a vida de 40 anos e a vida de 26 anos dela. E ela conhece dois caras nesse processo. Um deles é o Charles, que é o chefe dela na empresa onde ela conseguiu o emprego. E outro deles é um tatuador que ela conhece numa balada, o Josh. E aí, os dois trazem coisas diferentes, os sentimentos diferentes pra ela, e os dois trazem coisas diferentes pra história. E é muito interessante ver como o relacionamento dela com cada um dos dois vai se desenvolvendo, sabe? E fora isso, tipo, a teia de mentiras que ela tem que entrar pra conseguir manter essa história. É uma comédia muito bacana, 30 minutinhos, episódios de 30 minutinhos, maravilhosos de assistir, personagens secundários incríveis, sério, assim, ó, uma das melhores séries no ar atualmente, e tem a assinatura do Darren Star, que é o criador de Sex and the City, então tem aí uma comédia legal pra se assistir, então espero que vocês gostem da dica. Aí a minha segunda dica é um livro que foi indicado pra mim pelo sistema Unlimited da Amazon, que eu assino. E eu fui ler meio assim, ai, não sei se eu quero, mas eu queria ler uns livros assim de uns autores que eu nunca tinha ouvido falar e nacionais pra ver o que tá rolando e tal. E tinha uma... E ele tem, tipo, uma excelente nota na Amazon, então eu fui, interessante. O nome é Com Amor, Greg, da Eve Maciel, que é uma autora que tem alguns outros livros ali no serviço Unlimited da Amazon. O livro conta a história de uma adolescente que conhece um cara numa balada, se envolve com ele e descobre que ele é professor dela. Então, eles meio que se separam e 10 anos depois ela está casada, vivendo a vida dela e eles se reencontram. Clichê, não é mesmo? Eu não vou falar muita coisa pra não dar spoiler, mas a forma com que eles tratam esse triângulo é uma forma que eu jamais imaginaria. Eu imaginei outras coisas completamente, sabe? Vale dizer que ele tem um quê de erótico, um quê de hot, então se você não gosta muito desse tipo de literatura, talvez não seja o livro pra você. E eles tratam esse triângulo entre ela, o marido e o professor de uma maneira tão diferente, sabe? Tipo, tão madura. Eu nunca imaginei aquilo. Sinceramente, eu não imaginava que ia terminar daquela maneira, com aquelas soluções, sabe? Cada um daqueles personagens tomando cada uma daquelas decisões, assim. Eu não imaginei, me surpreendeu muito. Ele tem, assim, uns probleminhas de revisão, então... Se você fizer uma vista grossa, eu fiz uma vista grossa, sabe? Assim, foi uma história que não mudou a minha vida, mas foi interessante porque eu vi uma criação de personagens diferente do que eu estava esperando. Então, gostei. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.